Relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Coluna ereta. Vamos ouvir este salmo. Salmo 107. Deem graça ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim eu digo os que o Senhor resgatou e reuniu de outras terras, os que livrou das mãos do adversário, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto, por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminhos seguros. De uma cidade habitada, que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graça ao Senhor, que eles deem por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Sofreram por causa de suas maldades. Sentiram repugnância por toda comida, chegaram às portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor. Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. Em favor dos homens, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Sabendo do valor do Senhor, de sua luz, de sua ajuda, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exalte na assembleia do povo e o louve na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril. Por causa da maldade dos seus moradores, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali Ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram.
mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Importante amar, importante dar graças ao Senhor, importante é louvar o Senhor. Concentremos-nos em Deus. Sintamos Deus no coração, sintamos uma grande segurança, uma grande paz. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Coluna ereta. Vamos ouvir este salmo. Salmo 107. Deem graça ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim eu digo os que o Senhor resgatou e reuniu de outras terras, os que livrou das mãos do adversário, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto, por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminhos seguros. De uma cidade habitada, que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graça ao Senhor, que eles deem por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Sofreram por causa de suas maldades. Sentiram repugnância por toda comida, chegaram às portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor. Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. Em favor dos homens, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Sabendo do valor do Senhor, de sua luz, de sua ajuda, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exalte na assembleia do povo e o louve na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca.
Faz da terra fértil um solo estéril. Por causa da maldade dos seus moradores, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Importante amar, importante dar graças ao Senhor, importante é louvar o Senhor. Concentremos-nos em Deus. Sintamos Deus no coração, sintamos uma grande segurança, uma grande paz. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Coluna ereta. Vamos ouvir este salmo. Salmo 107. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim eu digo os que o Senhor resgatou e reuniu de outras terras, os que livrou das mãos do adversário, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto, por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminhos seguros de uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graça ao Senhor, que eles deem por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Sofreram por causa de suas maldades. Sentiram repugnância por toda comida, chegaram às portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor. Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. Em favor dos homens, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados
e toda sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Sabendo do valor do Senhor, de sua luz, de sua ajuda, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exalte na assembleia do povo e o louve na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril. Por causa da maldade dos seus moradores, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Importante amar, importante dar graças ao Senhor, importante é louvar o Senhor. Concentremos-nos em Deus. Sintamos Deus no coração, sintamos uma grande segurança, uma grande paz. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Coluna ereta. Vamos ouvir este salmo. Salmo 107. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim eu digo os que o Senhor resgatou e reuniu de outras terras, os que livrou das mãos do adversário, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto, por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminhos seguros de uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal